Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Hoje eu gostaria de trazer para os irmãos algo que vai fazer você entender o porquê, às vezes, de algumas maneiras de Deus agir, tá? E aumentar a tua fé, te impulsionar para frente. Só que antes de eu trazer, eu gostaria de falar de um assunto que eu comentei num vídeo anterior, e eu falei que no próximo vídeo eu estaria falando sobre esse assunto. Não tem nada a ver com o que eu vou estar falando aqui hoje. Enquanto eu vou entrar nesse assunto, gostaria que você que está com a sua Bíblia, que gosta de acompanhar, abra aí no livro de João, capítulo 11. Amém? Livro de João, capítulo 11. Vamos ler do verso 4 até o 6 aproximadamente. Depois a gente vai ler o 15 lá. Mas, a princípio, o livro de João, capítulo 11. Tá? Igreja, quando eu estava no vídeo anterior, na hora, se não me falha a memória, foi na hora que eu estava orando, eu senti do Espírito Santo, o Espírito Santo me tocando para me falar sobre um assunto. E a palavra do crente aí tem que ser sim, sim, não, não, né? Deve ser por isso que Deus, o Espírito Santo de Deus, me pegou naquele momento ali no vídeo ali. Quem viu o vídeo anterior vai lembrar que eu comentei, que eu falei na hora, gente, eu não sei o que está acontecendo, por que vem na minha mente isso agora, mas o Espírito Santo me pediu para falar sobre cantina em igreja. Tá? Então eu vou falar uma parte sobre o que eu sei, sobre alguma maneira de eu refletir em relação a esse assunto. Tive conversando com algumas pessoas em relação a esse assunto, conversei com um amigo meu, que ele também se indigna quando se trata desse assunto, tá? E a qual vamos entrar aqui em relação a cantinas em igrejas. Aí eu senti de Deus, o Espírito Santo me cobrou para falar, só que é um assunto bem curto, mas então por isso eu vou estar entrando antes de falar sobre esse vídeo aqui, sobre essa passagem aqui de João, capítulo 11. Igreja, deixa eu falar algo para a igreja aqui. A igreja sabe que a igreja ela representa o corpo de Cristo aqui na terra, e a igreja de Cristo, tá? Ela é a igreja de Cristo, ela representa Cristo aqui na terra. A igreja é um representante de Cristo. E Cristo, ele pregou o que ele é, né? Que é amor. E nós passamos por algumas igrejas, estivemos observando algumas coisas em relação a cantinas. Tem cantinas que colocam preço das suas coisas que vende ali. Geralmente é um refri, um suco, tá? E não estou falando em relação a todas as igrejas, esse assunto a qual vamos referir aqui. Teve coisas assim maravilhosíssimas assim, que nós vimos em relação à cantina em algumas igrejas. Mas o que eu quero falar aqui tem cantina, tem igreja que coloca preços absurdos em cantinas e igrejas. E às vezes você vai estar ali, já aconteceu comigo algumas vezes, e de estar ali, às vezes eu quero comprar algo para o meu filho, e meu filho às vezes vem e ele, papai, salgadinho papai, e eu ficar assim de comprar porque tinha criança perto, tá? E às vezes o dinheiro é o dinheiro que eu tenho ali, que às vezes era um dinheiro da passagem, era um dinheiro que não dava para comprar para todo mundo. Então, o que acontece, igreja? Você se sentiria bem comprar um salgadinho para o teu filho ali na igreja ali, e vendo outros irmãos que estão ali do teu lado ali, com crianças ali, crianças olhando ali, eu vou ver o teu filho comer ali dentro da igreja, tá? Então, e com preços absurdos. Então, deixa eu falar algo para a igreja. Eu tive na igreja de um conhecido, de um amigo, e eu fui obrigado a falar com ele. Eu falei, cara, tá
muito caro isso aí, cara. A igreja, isso é caro. Porque uma coisa é o preço fora da igreja, é o preço você entrar no lanchonete, você fazer um lanche. Uma coisa é você entrar dentro é você ir na cantina da igreja e você pedir algo para comprar. Por que igreja? Porque a própria igreja em si, vou falar uma coisa aqui que muitas igrejas fazem isso. Elas pegam uma parte do dízimo, porque o dízimo, deixa eu te falar, o dízimo ele é para esses objetivos. O dízimo é para suprir a necessidade da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. O dízimo é para suprir a luz, aluguel, luminária, a aparelhagem de som em geral, e uma passagem para um irmão. Tá? E tem igreja que ela pode tirar uma parte e ali uma pessoa incumbida de fazer um preparo, um lanche, né? E colocar ali e servir os irmãos, como nós já vimos em muitas igrejas. Gente, tem um lanchinho ali na saída, não para, não aguarda não. Aguarda, aliás, não vai embora não. O que acontece, igreja? Isso atrai, porque quem está vindo de fora e está vendo isso, ele vê o amor na igreja, tá? Porque o amor, ele é conduzido de ato de amor. Não adianta eu falar que eu não tenho amor se eu não tenho atos de amor. Tá? Então, vamos rever isso aí. É uma coisa que tem que ser bem pensada. Tá? Tem igreja que realmente não pode, não tem condição. Às vezes o dízimo é a conta ali para pagar o aluguel, aquela coisa toda. Né? Mas tem igreja que é muito suprida e pode fazer isso aí. Tem igreja que, além de ser bem suprida, ainda está botando preço de cantina dentro da igreja com preços exorbitantes, e nem todo mundo às vezes tem a condição de chegar ali e comprar algo pro filho, e às vezes outra pessoa está comprando e ali aquela criança está olhando, tá? E às vezes você já ofertou, e quando chega vamos ajudar lá na igreja, a pessoa já ofertou, já ajudou ali. E às vezes a pessoa fica assim, poxa, eu vou segurar esse dinheiro, porque se eu ofertar aqui, eu não vou ter para dar para a igreja, para gastar na cantina. E a cantina também não é para ajudar a igreja, tá? Então vamos rever, pensar em relação a isso aí, tá bom? Porque é uma coisa que, se for parar para pensar bem, está agindo contra os princípios das coisas de Deus. Tá? Vamos rever e vamos pensar isso aí. Eu não vou prolongar mais não, porque senão eu não vou entrar na palavra. E essa palavra aqui, hoje é uma palavra de... como eu falei no início, para edificação da tua vida. Tá? Para você entender por que a maneira de Deus agir de algumas formas. Igreja, eu vou entrar numa palavra aqui, que é uma palavra que ela é muito conhecida, tá? E ela é pregada em muitas igrejas por aí afora. Quem nunca ouviu uma pregação, quem nunca ouviu falar sobre essa história aqui, que é a história, vamos ver, a minha tem um título, né, que diz assim, Lázaro adoece e morre. Mas eu gosto de falar, quero falar sobre um assunto aqui com um pouquinho mais de profundidade em relação a essa passagem aqui. Amém? Vamos lá então? Já estou falando muito e não estou chegando lá, né? Vamos lá? Então vamos ler do verso, para adiantar. Vamos ler do verso 2. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Tá? Jesus nos ama, mas não estamos isentos de passar por certas situações na nossa vida. Amém? Verso 4. Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, propósito. Você que está me ouvindo aí pode repetir comigo, assim, nem que seja em pensamento. Fala assim, propósito. Amém? Há um propósito de Deus por tudo que você passa, quando você se encontra na presença de Deus. Amém? Quando você está fora da presença de Deus, foge um pouco de propósito. Algumas coisas até é para te levar à presença dele. Tá?
Mas quando você está na presença de Deus, fica despreocupado, porque muitas coisas vai ser propósito. Tá bom? Às vezes até algo que tem te entristecido, mas é Deus jogando fora, Deus tirando, Deus limpando, tá? Mas nunca deixa de ser propósito. Aí o verso 4 nós lemos, né? Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã, agora estamos no 5, e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pode repetir comigo esse verso aqui, que é o verso 6? Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Presta atenção, igreja. Presta atenção nisso aqui, o quanto que isso aqui é sério. Tá? E passa, muitas das vezes, despercebido. Esse verso e o verso que nós vamos ler, que é o verso 15. Jesus sabia que Lázaro estava enfermo, aquele que ele amava, e ele continuou no mesmo lugar. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, falando o que ele estava falando, não sei. Ele continuou no mesmo lugar. O verso... Agora vamos para o verso 15. E folgo, deixa eu adiantar aqui a igreja, a palavra folgar significa alegrar. Quando Jesus estava falando aqui, e folgo, ele estava falando, alegro-me. Tá? Eu posso dizer, estou folgado de amor pela minha esposa. Estou alegre de amor pela minha esposa. Eu posso usar vários termos em relação à palavra folgar. Tá bom? E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Olha Jesus falando. Para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Vou repetir. E folgo e alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Para que acrediteis. Somente até aqui, igreja. Você prestou atenção no que Jesus está falando aqui? Eu alegro-me por não estar lá onde Lázaro está. Aquele que eu amo. Olha o que Jesus estava falando aqui. Para que vocês venham acreditar. Mas aí você pode estar perguntando aí, evangelista, mas eu não estou entendendo. Mas deixa eu explicar algo para a igreja. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta à igreja. Se por acaso Jesus estivesse lá, ele ia ter que fazer um milagre, porque onde ele está, o milagre tem que ser feito. Tá? É por isso que é imprescindível o milagre não ser feito na tua vida, porque ele está a todo momento perto de você. Ou seja, ou melhor, ele está dentro de você. Eu gosto muito de uma pergunta de uma resposta de um garoto, quando chegaram para ele e falaram assim para ele assim, que quiseram tirar um sarro da cara do garoto, perguntaram a ele, garoto, qual o tamanho do teu Deus? E ele chegou e falou assim, meu Deus, é tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que o universo não pode contê-lo. Mas ao mesmo tempo, tão pequeno, tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que cabe dentro do meu coração. Jesus, ele resolveu hoje morar dentro de você. Então, por isso que o milagre ele tem que ser feito na tua vida. Por isso que a obra ela tem que ser feita. A bênção ela tem que se estabelecer na tua vida. E ela vai se estabelecer. Ela vai se concretizar na tua vida. Mas vamos no assunto. Agora eu te faço a pergunta. Se Jesus estivesse lá, e Lázaro tivesse morto, e ali no primeiro dia de morto de Lázaro, Jesus colocasse a mão de Lázaro ali, orasse ali e Lázaro ressuscitasse. Agora eu te faço uma pergunta, seria milagre? Claro, óbvio que seria. Jesus ressuscitou morto. Agora, se no segundo dia, se Jesus vai e ressuscita esse morto, seria milagre? Também seria. Jesus ressuscitou morto no segundo dia. E no terceiro dia, seria milagre? Também seria. Jesus ressuscitou morto no terceiro dia. E por que só no quarto dia? Eu vou explicar algo para a igreja aqui. Naquela época, eles acreditavam, os judeus acreditavam, embora isso
se pendura até os dias de hoje, porque algumas crenças, até alguns povos judeus ainda creem assim, eles acreditavam que o espírito morto ali ainda estava no corpo, ali poderia estar no corpo até o terceiro dia. Então, se Jesus ele ressuscitasse no primeiro, no segundo, no terceiro, Satanás conseguiria dibriar a mente daquelas pessoas ali para dizer que não foi um milagre, porque era fácil, porque o espírito ainda estava ali ainda. Só que Jesus, para fazer o que ele queria fazer, e para envergonhar e dar um tapa na cara do diabo, para envergonhar aqueles que estavam ali, acreditando que Jesus ele estava limitado para fazer o que ele tinha que fazer. O que Jesus fez? Fez com que Lázaro viesse, mesmo no estado já de odor, com cheiro de morto ali. Jesus vai e ressuscita para envergonhar o diabo. Tá? Então, igreja, por que eu estou falando isso aqui para a igreja? Por que eu trago essa palavra aqui? Porque às vezes você não entende, nem eu nem você vamos entender o porquê que determinada resposta não vem na hora que a gente quer. Às vezes a gente não vai entender, vai questionar por que aquele silêncio. Tem momento na nossa vida que Deus vai fazer um silêncio, mas mesmo diante do silêncio Ele está sempre perto de nós. Jesus, como homem, como 100% Deus e 100% homem, Ele sofreu isso na cruz. Ele chegou ali e falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu só. Ele sentiu. Ele deu aquele grito ali como homem. Aquele grito saiu dentro dele como homem ali na cruz do Calvário. Agora você e eu não vamos sentir o silêncio de Deus? Às vezes a demora é porque o milagre é maior. Às vezes demora porque o que Ele tem para fazer na tua vida é grande. Mas ela vai se concretizar. Eu não sei se eu já falei em algum vídeo, mas eu vou falar isso aqui, eu gosto de frisar isso aqui. Eu vou falar isso aqui. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que falou: servi esse Deus aí, mas eu desisti porque Ele não foi fiel comigo. Muito pelo contrário. Se você sair para evangelizar nas ruas, como já saiu algumas vezes, eu vi pessoas, a gente entrevistando pessoas ali na rua, ali, mendigos, pessoas de rua, e ali pessoas ainda tinham força ainda para louvar a Deus, fora da presença, naquela vida de miséria ali, ainda tinha força para louvar a Deus ainda, para clamar a Deus ali ainda, porque sabia que eles que deixaram de ser fiel com Deus, mas Deus não. Deus não. Deus Ele é fiel. Por isso que tem situações na nossa vida que tem que ser feito do jeito de Deus. Porque se for feito do nosso jeito e do jeito do homem, o que vai acontecer? A gente vai acreditar que foi feito por causa destas condições aqui. As condições do homem, as condições aqui, foi por causa disso. As condições que estão favorecendo isso. Mas é por isso que Deus não permite ser feito da nossa maneira, mas sim da maneira de Deus. Tá? Então não se preocupe não. A vitória vai chegar na tua vida, o milagre vai chegar na tua vida. Deixa eu falar algo para a igreja. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Muitas das vezes a gente não sonha. Muitas das vezes a gente não imagina. Eu vou te falar por quê. Porque a gente só consegue imaginar e só consegue sonhar quando nós vemos condições que favorecem aquele sonho, aquela imaginação ali. É por isso que Deus Ele tira todas as condições,
tudo que favorece para que você venha poder sonhar, tudo que favorece para que você venha poder imaginar aqui o teu futuro aqui. E mesmo assim ele fala para você, continua sonhando. Porque eu, Deus, não preciso de condição para que você não permita que sonhe. Eu não preciso de condição, tá? Ele falando para você, eu, Deus, não preciso que exista condição que te favoreça o seu sonho. Eu sou a condição. Eu entro com providência. Então o nosso Deus, ele é assim. Ele entra com a providência, ele entra com a condição para que nós podemos... Um minutinho só, deixa eu só continuar aqui. Para que nós podemos continuar acreditando. Eu vou dar um exemplo aqui de como que Deus age em relação a esse parâmetro. Tá? Como que é isso? É como se... olha só o que ele falou aqui nessa palavra aqui. Eu permito isso para que acrediteis. Ou seja, alegro-me por que eu não estivesse lá para que acrediteis. Ou seja, ele faz... O pessoal aqui só ia acreditar mesmo em Deus depois de todas aquelas condições depois de todas aquelas situações desfavorecidas. Depois de todas aquelas condições que estava perdida. Aos olhos físicos, aos olhos humanos, estava toda perdida. E Deus vai e faz. Para quê? Acrediteis. Aqui que aquele povo poderia pensar, ali depois do milagre ali, depois que Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. Realmente, verdadeiramente, esse é Deus. Agora, ao contrário, o que é condições que favorecem nos sonhar? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um sonho, assim, uma suposição de ter uma casa própria. E de repente alguém chega para mim e fala assim, poxa, não tem fulano, aquela pessoa endinheirada. Aquela pessoa falou que de repente se ela fizer uma viagem, ela tá pensando em ir para o exterior, se ela for para lá, ela vai te dar aquela casa. Aí eu começo a sonhar. Ai meu Deus, obrigado, eu creio e tal. Olha só, as condições favorecendo para que eu viesse sonhar. Só que Deus, igreja, Ele não quer isso. Isso pode até acontecer na tua vida. Mas Deus, o que Deus quer? Ele quer que você continue sonhando, imaginando, mesmo que não haja condição. Eu vou te dar um... Quer ver isso na Bíblia? Você lembra da passagem de Moisés, quando ele estava ali, com aquele povo ali, diante daquele mar, na sua frente, antes do Mar Vermelho, e de repente aquele faraó com aquele exército de carro grande atrás vindo, e ali o povo começou a murmurar e falar assim, será que não tinha sepulcro lá no Egito para que viéssemos ser sepultados lá? E Moisés fala com Deus e Deus repreende Moisés e aquietai. Não, perdão, Deus chega para Moisés e fala assim, por que clama a mim? E Moisés, ele fala para o povo assim, aquietai, vede hoje o livramento que Deus vos dá. Vede, agora eu te faço uma pergunta, mais uma perguntinha, igreja. Diante de uma situação daquela, aquele monte de mulheres, de homens, crianças, tudo pessoas que não tinham preparo nenhum, com arma, preparo bélico, preparo com flecha, com lança, porque era povo de agricultura e que só sabia fazer isso, né, e fazer tijolos. E de repente, diante daquele mar grande ali, aquele povo todo armado, povo egito, aquele povo todo, aqueles carros de guerra, aqueles material bélico todo, arco, flecha, lança atrás. E de repente, e como que você acha que aquele povo
poderia ver o livramento de Deus. É simples. Aqui, ó. Veja aqui. Tá difícil para você? Começa a ver aqui. Tá difícil para você? Você tá com teu filho nas drogas? Já vi aqui, ó. Ele com a Bíblia na mão, chegando para divina, entrando dentro da igreja. Tua vida sentimental tá lá embaixo, tá toda de cabeça para baixo. Veja aqui, ó, tudo certinho. Começa a imaginar. Começa a sonhar. Você tem um sonho de ter carro, de ter o carro? Imagina o carro e vê aqui, ó. Começa a ver aqui, ó. Não olha para a condição. Você não precisa de condição que venha favorecer para que Deus venha agir na tua vida, não. A condição que você precisa é o próprio Deus. Olha para Ele. Olha para o alvo. Não deixe que nada tire o foco. Às vezes aquilo que vem aparentemente como condição é só aparentemente, porque às vezes aquilo se desmorona e você já perde a fé no meio do caminho. Tá, igreja? Então Deus, ele permite às vezes certas condições na nossa vida, certos acontecimentos na nossa vida, tá? Ele permite a demora, às vezes Deus, ele usa o tempo, ele vai nos moldando através do tempo, e ele usa às vezes certas situações, ele permite certas situações para nos dar crescimento espiritual, para aumentar a nossa fé e para que o milagre venha a ser maior. O milagre que Deus tem para você é grande, é por isso a demora. Aguarde nele. Enquanto não chega, alegra, começa a se alegrar aqui, começa a sonhar, começa a imaginar, creia, acredite, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Amém, igreja? Então deixe sua palavra, tá? Para você. Depois você lê a passagem todinha de Lázaro, esse capítulo todo, tá? Uma passagem muito bonita. Se eu for pregar todos os versos aqui, você não vai entender. Aliás, você não vai entender. Nós vamos comer muito tempo e não vamos falar o objetivo a qual o nosso professor tocou aqui para que venha a ser falado. Tá? Ficamos por aqui. Gostaria de fazer uma oração para a tua vida. Tá? E fecha seus olhos. Tá bom? Coloca sua mão no coração que você achar melhor. Tá? Se você quiser um copo com água, botar um copo com água, a gente vai estar orando também. Tá bom? Para você beber, se é alguma coisa espiritual, uma enfermidade, qualquer coisa assim, tá? E Deus, com certeza, Ele já está trabalhando na tua vida, por isso que você está assistindo esse vídeo. Amém? Senhor Deus amado, Pai querido, Espírito Santo, obrigado pela tua presença, Pai. Oh Deus amado, por essa palavra. Eu quero repreender todo mal, Pai querido, Espírito Santo, da vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Oh Deus amado, entra com providência, Pai. Espírito Santo, se essa pessoa colocou um copo com água, Pai, o Senhor vai entrar com providência, Pai, ela tomar, Pai, o Senhor vai jogar essa enfermidade por terra. Espírito Santo de Deus, Pai, vai de encontro, Pai querido. Oh Pai, que aquela mão, Pai, a mão dessa pessoa que está sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, Pai, ela venha sentir como fosse a sua própria mão, Senhor. Oh, Pai amado, isso é um mundo espiritual, Pai, Tu pode fazer isso, Deus. Oh, Deus amado, Todo-Poderoso. Oh, Papai, acalenta, Pai, essa pessoa que precisa de um abraço, que precisa, Pai, de um aperto do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai, para que ela não venha se sentir sozinha. Oh, Deus amado, a gente, Pai, é assim, Pai, porque somos falhos, Pai querido. Oh, Deus, a Tua palavra diz, Pai, que quando Tu quer honrar um homem, Tu tira do monturo e faz um vencedor, Pai querido. Pai, se tem alguém no monturo, em situações difíceis, situações de monturo, tira, Pai, levanta e faz um vencedor essa pessoa. Oh, Deus amado, dê força, seja na mente, se é uma batalha espiritual, Pai, você vai jogando por terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, todo mal, todo impedimento, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Glorifica o Teu nome na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é contigo, tá? Até a próxima. Nosso professor é o Espírito Santo. Amém?